Atos 18, nós vamos ler do verso 18 ao verso 28. O tema da nossa mensagem é a verdadeira pregação do Evangelho. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficassem mais tempo. Não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegarem a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no a ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Senhor, abençoa a Tua palavra aos nossos corações e nos leva, ó Deus, a compreender a Tua palavra, o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, uns pais me ligaram, porque a filha havia ido para um retiro de uma igreja, e lá no retiro dessa igreja, a menina, na altura dos seus 16 anos de idade, loira, cabelo comprido, voltou de lá com o cabelo rapado. E os pais perguntaram: por que isso? Não, foi um voto que eu fiz. Porque eu me converti e fiz um voto. Depois eu fiquei sabendo que vários outros episódios assim aconteceram com outras moças, pessoas. Recentemente eu fiquei sabendo de um grupo aqui que agora está deixando a barba crescer porque eles fizeram um voto para Deus. É estranho que muita gente tem esse negócio de fazer voto. E eles vêm se basear aqui nesse texto, Atos 18. Porque Paulo fez um voto e rapou a cabeça. Gente, alguma das coisas que são importantes para nós ao ler a palavra de Deus é saber interpretar o texto. E para saber interpretar o texto, você não precisa ter muito preparo intelectual para isso. O texto está falando do quê? O texto está falando que Paulo acabou de sair de um local onde estava sendo perseguido, e Paulo, então, ele está indo para um outro local e ele quer continuar pregando o Evangelho. Então ele fez um voto para rapar o cabelo. Eu diria mais ou menos o seguinte: Paulo criou um disfarce para ele, para pregar o Evangelho e evitar um pouco a perseguição que ele estava sofrendo.
Porque esse mesmo Paulo, depois ele vai escrever aos Gálatas, que nós não precisamos disso. Ele vai escrever em Romanos capítulo 16, que nós não precisamos disso, que Jesus é suficiente. O Evangelho não precisa de apêndice. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, está registrado aqui para nós, verso 28. Pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém, irmãos? Fala comigo, o Evangelho, Jesus é o Cristo. Esse é o Evangelho. Tudo que se acrescenta é anátema, tudo que se retira é anátema. Tudo que se acrescenta é heresia, tudo que se retira é heresia. Tudo que se coloca a mais é caminho para o diabo da religião, do que de fato para uma proximidade com Jesus Cristo. Olha que interessante esse relato. Paulo, então, ele está ensinando ali na sinagoga e falando de Jesus. Isso ele fez na cidade anterior. Ele já fez na outra cidade. Na outra cidade. Em uma ele foi apedrejado, na outra ele foi preso, agora eles queriam prendê-lo novamente, agora ele sai de lá com Áquila e Priscila, então ele faz esse voto. Então eu quero, para me aproximar mais de Deus, pastor, eu preciso então fazer um voto. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra do Senhor nos diz, e hoje à noite nós vamos falar sobre isso, em Hebreus 13, 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é o mesmo. Você viu Jesus dizendo para os discípulos que eles deveriam fazer voto? Em algum momento ele falou aos discípulos que eles deveriam fazer voto? Os discípulos de João Batista chegaram lá perto de Jesus e falaram: mas os seus discípulos, eles não fazem a purificação, os seus discípulos, eles não fazem o jejum. E o que Jesus disse? Não é necessário eles fazerem isso, porque eles já estão comigo. Vai lá e avisa João Batista o seguinte, que eu, aquele que ele estava anunciando, já veio. Sou eu sou o Cristo. E os discípulos voltaram lá, mas o que João Batista continuou fazendo? Ele continuou batizando. João Batista, então, por mais que ele tenha sido o grande profeta que anunciou, ele seguiu no caminho que não estava correto. O que aconteceu com ele? O ministério dele cessou, a vida dele cessou. Querido irmão e querida irmã, o Evangelho é Jesus Cristo e Jesus Cristo é suficiente. Paulo fala isso a Timóteo no capítulo 2. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Diz isso comigo. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Não há outro mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus, o Filho de Deus. Diz isso comigo. Não há outro mediador entre Deus e os homens que seja Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse evangelho, esse discípulo Apolo, ele entendeu. E ele saiu pregando o evangelho. E o texto diz isso, que ele estava pregando, versículo 25, foi instruído no caminho do Senhor com grande fervor, falava e ensinava com exatidão acerca de quê? Acerca de Jesus. Acerca de Jesus. Então, numa interpretação muito simples, nós já conseguimos aqui entender o seguinte: o que eu preciso fazer com a minha fé? Crer em Jesus, amém, irmãos? É uma interpretação muito simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Esse é o Evangelho. Crer no Senhor Jesus. O que significa crer no Senhor Jesus? Crer que Ele é o Filho de Deus. Crer que Ele é a promessa de Deus, crer que Ele morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, que Ele levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, crer que Ele morreu naquela cruz, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e que hoje Ele está à destra de Deus, hoje Ele está sentado no trono de Deus. Esse é o Evangelho.
A verdadeira pregação do Evangelho é essa. É levar os homens ao arrependimento, conhecendo então que precisamos de Cristo Jesus. Reconhecendo que não há outro caminho que me leve a Deus que não seja Jesus Cristo. Qualquer apetrecho que se coloca é heresia. Qualquer apetrecho. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como que foi, porque o cabelo era a vaidade da menina. Ela tinha que se desfazer do cabelo da vaidade. Foi assim que a irmã que levou a menina de 16 anos no tal retiro, justificou aos pais. E os pais me perguntaram: pastor, e isso? O que o senhor acha? Que era a vaidade da minha filha. Eu falei: e a vaidade resolveu? A vaidade cresceu ainda mais, porque agora a vaidade ficou muito mais estampada. Eu fiz um voto para Deus. O Senhor Jesus disse que quando você vai entregar a sua oferta, que nem a sua mão direita saiba. Amém, irmãos? Então a nossa intimidade com Cristo Jesus não pode ser uma intimidade de aparências. A nossa espiritualidade não pode ser uma espiritualidade de aparências. A nossa espiritualidade precisa ser estabelecida em convicções, em crenças, em valores, que vão transformar a maneira como nós vamos enxergar o mundo, a maneira como nós vamos interpretar o mundo, a maneira como nós vamos viver este Evangelho. E quando, olha o caminho desses dois discípulos, Priscila e Áquila, e o que eles fazem então com Apolo? Eles chamam Apolo para conversar, eles chamam Apolo para sentar, e eles esclarecem para Apolo então a suficiência de Jesus Cristo. Sabe o que está faltando hoje para a nossa igreja brasileira? É ensinar as pessoas sobre a suficiência de Jesus Cristo. É ensinar o que é de fato uma espiritualidade com Cristo. Que a espiritualidade com Cristo Jesus vai transformar o nosso ser de dentro para fora. É isso que é de fato. Ah, eu sou de Jesus, mas eu sou uma pessoa rancorosa. Você não é de Jesus. Ah, eu sou de Jesus, mas você é uma pessoa mesquinha. Você não é de Jesus. Ah, eu sou de Jesus, mas eu não gosto de ajudar ninguém. Você não é de Jesus. Porque se você é de Jesus, a sua vida é diferente. A sua vida é andar com o mestre. Fazer o que o mestre fez. E quem é o nosso mestre? Não é o nosso discipulador, não. O nosso mestre é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Fala assim: o meu mestre é Jesus Cristo. Mas fala isso com fé agora. O meu mestre é Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso exemplo. É Ele que nós seguimos. É nesse caminho que eu estou trilhando. É nesse caminho que eu e você precisamos trilhar. Existe hoje muita vanglória humana. Existe hoje muita pseudo-espiritualidade. Muita fantasia religiosa. Atos 18 vem nos mostrar somente algo importante. Porque o cerne, a personagem principal desse texto é Jesus Cristo. Não é Paulo que fez, não é Apolo, nem Áquila e Priscila. A personagem central desse texto é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Paulo seguiu debatendo e pregando, versículo 20, pregando. Ele entrava na sinagoga e começou a debater com os judeus, versículo 19. Pedindo eles que ficassem mais um tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Percebam aqui, o que significa essa expressão, querido irmão? Paulo, ele define que o mestre e o rei da vida dele é Deus, através de Jesus Cristo. Será que não seria bom ele ficar ali? Ele não foi perseguido.
Ele não foi atacado. Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade legal dele estar ali, estabelecer um ministério e depois enviar mais pessoas através dali. Não. Paulo compreende que o importante, quando ele diz que segue a Jesus Cristo, o importante é fazer a vontade de Deus. Esse é o cerne. O Evangelho deve levar a mim e a você uma reflexão. Eu estou vivendo a vontade de Deus para a minha vida? Eu estou, como igreja, sendo e cumprindo a vontade de Deus nesse tempo, nessa época? É isso que é a reflexão sobre Jesus. Quero dizer algo para os irmãos, para tentar ilustrar para os irmãos, que o Evangelho com Jesus não é nada anormal. Por isso que aqui ele vai usar uma expressão seguinte, veja que interessante, versículo 25, fora instruído no caminho do Senhor. Olha que coisa interessante, essa expressão para mim eu acho ela maravilhosa, no caminho do Senhor. Então ele está dizendo o seguinte, você está vivendo e você está vivendo no caminho do Senhor. A pergunta é se você reconhece que está vivendo no caminho do Senhor. E qual que é o caminho do Senhor, pastor? Tudo que é honesto, tudo que for puro, tudo que for íntegro, tudo que for de boa fama. Amém, irmãos? Isso não é o caminho do Senhor? É o caminho do Senhor a gente ser alcoólatra? Não, né? Todo mundo sabe. É caminho do Senhor a gente se envolver com prostituição? Não, né? Todo mundo sabe disso. Qual que é o caminho do Senhor? O caminho do Senhor é viver a vontade de Deus. E como que a gente vive a vontade de Deus? A gente vive a vontade de Deus com o coração aberto para ouvir e entender o que o Espírito quer fazer com nossas vidas. Vou ilustrar uma coisa para os irmãos. 4 semanas atrás, o pastor Wesley esteve na igreja. O pastor Wesley é o líder lá do Lar Batista das Crianças. E ele contou, pastor, chegou 7 bebês. Eu falei, mesmo? Aí eu já me preocupei, né? Porque quando eu penso em filho, eu já penso assim, é fralda, é leite, é roupa, né? É sapato, porque eu nunca vi, perde sapato demais, né, Edilene? Aí eu falei assim, não, vou pedir fralda para os irmãos. Pedimos fraldas para os irmãos. Aí veio um monte de fralda, veio leite e tal. Olha como que é viver no caminho do Senhor. A gente ouve aqui, vê uma necessidade, você compartilha com as pessoas essa necessidade. Simples isso, amém, irmãos? Ou você precisa de uma revelação? Você precisa assim, Senhor, fala comigo, ó Deus, eu quero te ouvir, Senhor. Teu vizinho está ali do lado. Só está precisando que você leve uns pãozinhos de queijo lá e fala para ele, está aqui uns pãozinhos de queijo, eu quero orar na sua casa para abençoar o seu lar. Amém, irmãos? Isso é viver no caminho do Senhor, é simples. Você não precisa de uma revelação. Vou usar a irmã Andréia aqui agora. A irmã Andréia estava no culto, que eu pedi as fraldas. Aí ela foi embora para a casa dela, de repente chegou um WhatsApp. Ela falou assim, pastor, eu posso fazer uma campanha para o Lar Batista? Eu falei, opa, amém, lá precisa. Eu posso pedir as coisas? Pode. Aí no outro dia ela mandou para mim, pastor, a gente vai tirar agora o bercinho da Belinha e a gente vai comprar uma caminha para ela. Eu posso doar o berço? Eu falei, bênção de Deus, o berço vem. Aí ela virou e falou assim, pastor, o berço está novinho. O berço estava novinho. Graças a Deus a Belinha não era de morder, né? Que minhas filhas mordiam o berço. Não sei por que eles tinham essas coisas. Isso continua na história. Para você ver o tanto que o agir do Espírito é uma coisa maravilhosa. A irmã trouxe. Domingo passado, o pastor Wesley estava aqui na igreja. Aí ele pegou, foi um ufa para a gente colocar aquele berço no carro do pastor Wesley. E deu um jeito daqui, um jeito dali, um jeito de cá e tal. E o pastor Wesley saiu daqui assim, preso assim, mas estava levando o berço. Ele chega na segunda-feira no Lar Batista. Estava todo mundo lá, virou e falou assim, pastor, o berço derreteu. Está faltando um berço, pastor. A nenê dormiu no chão essa noite. Pastor Wesley falou assim,
Deus já mandou o berço. Amém, irmãos? Você pode dar uma salva de palmas a Deus, ao Espírito Santo de Deus? Você está entendendo o que é viver no Espírito Santo de Deus, queridos? Não é coisas místicas. É o seu coração ser transformado. É se você fazer com que o seu coração deixar de ser um coração insensível, um coração de pedra, um coração que quer mais venha a nós do que ao vosso reino nada. É você viver esse evangelho e deixar Cristo Jesus tocar no teu coração. E o que tem para fazer, faze hoje, conforme as tuas forças, e faze o bem. E isso é o evangelho de Jesus. Não vamos confundir o evangelho de Jesus com religiosidade. Deus não quer que você rape cabeça, Deus não quer que você fique 40 dias de jejum e oração, mas essas coisas são boas, se você quiser fazer, amém, você pode fazer, mas não é isso que é o essencial, porque se isso não mudar o teu coração de pedra, o teu coração de orgulho, o teu coração de avareza, para se tornar um coração humilde, para se tornar um coração doador, um coração generoso, não tem valor. O próprio Paulo fala lá, não é o Paulo, é o Tiago que fala para nós, qual que é a verdadeira religião? Qual que é a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos e das viúvas. O que eu e você estamos fazendo? O que eu e você estamos fazendo com o Evangelho de Jesus? O que estão fazendo com o Evangelho de Jesus? O que estão tentando colocar na cabeça das pessoas? Estão tentando colocar religião. Estão tirando o foco central de Jesus e colocando outras coisas para ser o foco central da vida deles. O meu desejo nessa manhã é que você possa, nessa manhã, entender que Jesus Cristo é suficiente para a tua vida. Que você possa entender que eu e você somos chamados a ser discípulos dele. Que eu e você somos chamados a anunciar o Evangelho de Jesus. Que eu e você somos chamados e tocados pelo Espírito Santo a ser transformados de dentro para fora, entendendo que o Evangelho nos leva a uma mudança de vida. Então o Evangelho, ele tem que produzir em nós o quê? A cada ano. E ontem eu achei tão bonito as bodas aqui dos irmãos, porque toda vez que eu vejo casais que estão passando mais tempo juntos, eu fico muito feliz com isso. Mas ontem o testemunho de um dos filhos do irmão Leonel e da dona Débora foi assim. Ele disse assim: eu olho para os meus pais e eu vejo que eles vivem a palavra, porque eles cuidam da minha avó com 99 anos de idade. E a palavra de Deus se cumpre na vida deles, porque eles honram os pais e as mães. Eu falei, gente, que testemunho bonito. Eu fiquei parado, eu fiquei pensando assim, como é bom isso. Como é bom a gente ouvir a palavra e cumprir a palavra. Andar no caminho do Senhor. Não é complexo, não é difícil. Cada vez mais que eu leio, Paulo, eu vejo mais simples. Cada vez mais que eu oro, eu percebo as coisas mais simples. A gente fazer com que o Evangelho seja de fato o norte do nosso viver. Jesus Cristo. Vem hoje à noite, a gente vai celebrar a ceia. E eu vou, que continuar essa mensagem, mas não é continuação. Mas eu vou continuar porque fala de Jesus hoje à noite. E o que eu queria que você aprendesse e entendesse nesta manhã, a verdadeira pregação do Evangelho é Jesus Cristo em nós.
Jesus Cristo transformando o nosso viver. Fique em pé comigo na presença de Deus nessa hora. Feche os seus olhos agora. Coloca a sua vida diante do Senhor. E peça: Senhor, eu quero viver no centro da tua vontade. Eu quero viver o teu evangelho nos meus dias que me cabem viver. Eu quero ser transformado pelo teu Espírito Santo. Faz essa oração hoje. Suplica ao Senhor esses 3 pedidos. Senhor, eu quero viver no centro da tua vontade. Senhor, eu quero anunciar o teu evangelho sendo transformado de dentro para fora. Eu quero viver o teu evangelho enquanto eu ainda tiver vida. E assim, Santo Deus, eu rogo ao Senhor que nesta manhã o teu Espírito Santo nos conduza a viver no caminho da tua vontade, a sermos realmente transformados no nosso viver, no nosso coração, e simplesmente a cada dia, ó Deus, anunciarmos o teu poder e a tua glória aos corações. Toma as nossas vidas nesta manhã. Tira de nós esses espíritos religiosos. Tira de nós essas heresias que tentam nos desviar do caminho e nos leva ao teu caminho verdadeiro. E que possamos nesta manhã, ó Deus, ser contagiados pela vida de Apolo, Senhor. Sermos contagiados entendendo o teu evangelho e levando este evangelho em todos os lugares, para todos os lugares, de todas as formas, para todas as pessoas. Usa-nos, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.